Olá, meus amados irmãos e irmãs, paz e bênção. Que Deus abençoe a cada um de vocês e derrame sobre nós graças abundantes. Vamos invocar a presença do Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos ouvir o Evangelho de hoje, que está em Marcos 8, de 14 a 21. Os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Por que tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus respondeu: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Durante aquela travessia do lago, os discípulos ouvem a recomendação de Jesus de se preservarem do fermento dos fariseus e de Herodes, isto é, do seu messianismo nacionalista, político, mas pensam que Jesus se esteja queixando pelo fato de não ter levado consigo o pão necessário. Os discípulos não compreendem a mensagem, a palavra de Jesus. Como é difícil, tem hora, nós compreendermos o que Jesus está falando. E é preciso que nós prestemos atenção nas palavras. E a grande confusão nossa é a maneira com que a gente interpreta, não entende a palavra e o que Deus está nos pedindo. É então que Jesus se queixa, porque eles ainda não compreendem, nem depois de 2 multiplicações de pães, quem está por detrás de tais milagres? E endurecidos como o antigo Israel e preocupados com o alimento espiritual. Jesus está falando de um outro alimento, de um outro pão. Eles não se abrem na confiança para acolher o ensinamento metafórico de Jesus e de suas palavras. Irmãos, o que fere Jesus é a incompreensão que os discípulos têm. Eles têm um coração endurecido. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos e não ouvem. Não dão atenção aos milagres. Não compreendem ainda. E muitas vezes nós somos assim. E será que nós podemos afirmar termos compreendido a palavra de Deus, que com tanta abundância nos fala pela Escritura? Deus hoje nos fala de muitos modos pelo ensinamento da igreja, pelo magistério. Deus nos fala pelos ensinamentos do Papa, pelas suas encíclicas papais. Deus nos fala pelos bispos que se reúnem, pelas cartas dos pastores das igrejas locais, pelos documentos das conferências episcopais. Deus nos fala, mas muitas vezes a gente se dá uma de mal entendido, que não entendeu, para não viver. Nós vamos dando desculpas.
Nós temos ouvido com entusiasmo, estudado, meditado, fazendo com que a palavra dos bispos se torne nossa palavra. Às vezes ficamos dando tanto ouvidos a coisas, às pessoas, e não ouvimos a voz da igreja. Quem vos escuta, a mim escuta. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E muitas vezes nós temos ouvido tantos males quanto falando contra a CNBB e os bispos, irmãos. Os bispos são os apóstolos. Quem vos ouve, a mim ouve. É o Espírito de Deus que fala por meio do Papa, por meio do seu colégio, por meio da igreja. Deus nos fala por meio do magistério da igreja, dos ensinamentos da igreja, no caminho que a igreja vai nos ensinando, mas muitas vezes nós temos uma tendência tão grande de, às vezes, rejeitar. Por isso Jesus diz, presta atenção, tomai cuidado com o fermento dos fariseus. E qual é o fermento dos fariseus? É a incredulidade? É o coração fechado a Deus e por isso a cobiça, a avareza, a inveja, ao querer fazer o caminho sozinho, ao querer interpretar as escrituras do seu modo, interpretar a lei do seu modo e rejeitar quem faz uma interpretação diferente, aquele que está autorizado para interpretar. Há pessoas que querem corrigir o Papa, corrigir o colégio dos bispos. Os bispos reunidos, eles falam em nome de Deus, mas as pessoas hoje não querem ouvir. Aliás, querem sim ouvir, mas ouvir o que lhe interessa, ouvir de acordo com aquilo que lhe cabe. Por isso é importante que cada um de nós sejamos em comunhão com nossos padres, em comunhão. E quando eu falo em comunhão, não é comunhão de pecado, não. Comunhão, unidade com os meus padres, com os meus pastores, unidade na minha diocese, unidade na minha paróquia, unidade à Igreja Universal, que é a Igreja Católica, que assim é chamado de universal, unidade com o Papa, com seus bispos, unidade. Prestai atenção, tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. O fermento dos fariseus é a incredulidade. O fermento de Herodes é a cobiça, que mata incredulidade e a cobiça, a sede de poder, de poder. Que Deus nos livre, que o Senhor nos ajude a nos comprometer com a sua palavra e com a pessoa de Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.